algo, irmãos, que a gente faz com muita facilidade e que talvez nós não devêssemos fazer. É muita orientação bíblica sobre isso, né? Principalmente porque, na maioria das vezes, quando fazemos esse tipo de coisa, a gente erra porque nós não temos condições de fazer isso, que é julgar o comportamento do outro, julgar o que a outra pessoa está fazendo. Eu sei que é muito difícil, irmãos, a gente não fazer isso, né? É muito difícil não passar pela nossa cabeça algum tipo de avaliação sobre o comportamento alheio. Eu também sou assim, viu? Eu também sou dessa forma. O que eu estou querendo pensar junto com os irmãos é que primeiro nós precisamos pedir graça a Deus para lidar com isso e ainda mais, primeiro entender que isso não é o certo, que isso não é o melhor, que isso não é produtivo, que isso não é edificante, que isso desagrada a Deus e que geralmente não produz nada de bom. Por quê? Porque o comportamento humano é muito complexo para qualquer pessoa. Só Deus pode entender isso de uma forma realmente completa. Porque, como diz o Salmo 139, ele viu a nossa forma quando nós estávamos no útero da nossa mãe. Foi ele quem nos plasmou, nos formou lá. E ele conhece a palavra antes que ela saia da nossa boca. Antes que a gente mesmo conheça. É isso que ele quer dizer, né? Porque vocês sabem que no processo de fala, a gente não pensa o que vai falar, né? As palavras vão fluindo, a gente não vai escolhendo que palavra dizer. As palavras simplesmente fluem. Nós mesmos não saberíamos dizer qual seria a palavra seguinte. Ninguém se comunica assim. Deus sabe. Entende? Deus sabe exatamente o que vai sair da nossa boca em cada momento, em cada segundo, palavra após palavra. Então, só Ele tem condições, irmãos, de fazer essa avaliação e esse julgamento de forma correta. Eu queria ler com vocês um texto da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 15. Esse texto eu vou pregar hoje à noite na Betesda, e aí, lendo ele, aproveitei um pedacinho para conversar com os irmãos hoje de manhã sobre algo que me chamou a atenção. Gênesis 17, a partir do versículo 15, diz assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse a Deus: quem dera que Ismael viesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que ele seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo, daqui a um ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Irmãos, no capítulo seguinte, é Sara quem ri. Mas nesse capítulo aqui, a gente percebe que Deus faz uma proposta a Abraão que, da perspectiva não só da nossa época, mas da perspectiva daquela época, também era impossível. Era impossível que uma pessoa com 90 anos, a quem já havia cessado o costume das mulheres, como diz o texto, né, viesse a engravidar e ter um filho. Deus diz isso a Abraão, Deus promete isso a Abraão, e o texto diz, aí no versículo 17, Abraão se prostra com o rosto em terra e riu, dizendo com quem? Consigo mesmo, ou seja, ele só pensou, ele não falou, né? Ele pensou, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Veja, Deus fala com ele, ele se prostra diante de Deus e não diz nada, não vocaliza. Mas ele pensa. Não é interessante?
Ele pensa. E nesse pensamento dele, ele ri e diz, e Sara, por algum acaso, pode dar à luz com tanta idade? Como é que pode ser um negócio desse? E aí o que é que Abraão fala? Depois dele pensar, aí ele fala, ele já conclui que talvez fosse impossível para Sara dar à luz, então ele propõe algo que na perspectiva dele seria mais fácil para Deus, né? Quem dera que Ismael viesse sob a tua bênção. Ele pensa rapidamente, bom, não vai acontecer. Sara não vai ter um filho, a gente não tem até hoje, não é agora que ela vai ter um filho. E ele diz, não, pode ser que Deus esteja falando sobre Ismael e eu não esteja entendendo direito. Senhor, tomara que a tua bênção venha sobre Ismael. E ele diz, não vai ser assim não. Quem vai ter um filho é Sara. Eu vou ouvir a tua oração, eu vou abençoar Ismael. Dele vão proceder 12 príncipes, várias nações, mas eu estou te prometendo um filho que vai nascer de Sara. E ele demonstra o quanto Deus é poderoso. Não apenas, irmãos, não apenas para dar um filho a uma mulher de 90 anos, a um homem de 100 anos, mas é o único que é poderoso para conhecer o que está no coração do homem. Só ele conhece. Quando Abraão, prostrado diante de Deus, ri no seu íntimo e se pergunta, como é que Sara vai dar à luz um filho? Deus sabe o que está se passando no íntimo do coração dele. Mais ninguém, irmãos. Ninguém mais tem condições de saber. No capítulo 18, Deus fala mais uma vez essa promessa, e dessa vez é Sara quem ri. Está no versículo 12. Quer dizer, vamos começar aí no versículo 10. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e de velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei à luz um filho, sendo ainda velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste tempo, voltarei e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Vejam que Deus conhece o riso no coração de Abraão e conhece o riso de Sara. Ele não repreende Abraão, ele não diz nada, mas ele critica Sara de alguma forma. Ele diz assim, por que é que Sara está rindo? Por que é que Deus, irmãos, tem condições de fazer isso? Porque Ele é Deus. Eu e você não temos. Embora a gente tente o tempo todo. Digamos que a gente fosse orar agora. Fôssemos nos ajoelhar e orar. E aí uma pessoa perto de você se ajoelha também ao seu lado, e ela ora, aí ela levanta a cabeça, aí ela mexe o pescoço, aí ela se afasta, aí ela se aproxima da cadeira. É muito difícil que a gente que está ao lado dessa pessoa não pense algo sobre o que ela está fazendo. Não fique pensando, por que essa pessoa não vai orar? Em vez de ficar se mexendo tanto. E está olhando para onde? E está vendo o quê? E está pensando o quê? Por que não fica quieto? Entende que a gente faz isso constantemente? A gente vê uma pessoa, por exemplo, atravessando a rua na faixa, e a gente que está dirigindo, né, para, e a pessoa começa a atravessar devagar. E quantas vezes a gente pensa, meu Jesus, como é folgado. Que criatura folgada. Por que tem que andar se arrastando? Nós que estamos no carro, não temos a menor ideia se essa pessoa não tem uma limitação física. Entende? A gente não tem a menor ideia do que está se passando na vida, no coração. A gente não tem ideia de nada. Pode ser que seja só alguém folgado, despreocupado, que entende que você tem que ficar ali parado, porque você está de carro e ela está atravessando a rua no sol. Pode ser. Mas quem garante que é? Entende que não tem nada que garanta isso. E algumas vezes a gente fica ali dentro do carro, chateado, julgando, pensando e pecando, sem ter certeza de nada. De nada, irmãos. A gente não tem certeza disso. A gente só acha, a gente só julga.
Só Deus tem condições de fazer esse tipo de avaliação, entendendo o todo. Porque Ele conhece a mim, a você, que estamos dirigindo o carro, a pessoa que está atravessando a faixa, a pessoa que ajoelhou-se para orar ao seu lado, a pessoa que sorriu. Você já esteve conversando com alguém em algum momento, e você está contando uma coisa, aí a pessoa esboça aquele sorrisinho assim, e você fica assim, sem entender. E às vezes até você para e diz assim, e está rindo de quê? Por que é que você está rindo? Entende? Porque a gente não consegue entender o todo. Deus sabia exatamente por que é que Abraão estava rindo. E Abraão, com toda certeza, irmãos, não estava zombando da promessa de Deus. Não era isso. Ele apenas estava alegre, surpreso, e com essa mistura de sentimentos, quando alguém diz uma coisa dessa para a gente, né? Imagine, por exemplo, que você está orando e Deus fala com você, Deus fala ao seu coração. Olha, você vai passar num concurso para procurador federal. Daqui a 2 anos. E você está terminando o curso de Direito. Você diz, eu vou passar no concurso para procurador federal daqui a 2 anos. Tá, me diga como é que isso aí vai ser. Entende que os sentimentos que a gente tem nessa hora são muito misturados. A gente não sabe se acredita, não sabe se duvida, não sabe se fica eufórico, não sabe se fica alegre. É um negócio assim tão, que a gente não sabe nem o que sentir direito. A gente não sabe nem como se comportar. Entendem como a gente é difícil de entender? As pessoas são assim. Os outros são assim, não somos apenas nós que somos. É porque nós queremos que as pessoas entendam que nós somos assim. Mas nós não queremos entender que as pessoas são assim também. Irmãos, somos todos iguais. Todos iguais. Não tem jeito. Enquanto seres humanos, somos todos iguais. Tudo feito da mesma massa. A diferença é que o Espírito Santo está moldando e transformando os seus. A única diferença é essa. Mas temos todos qualidades e defeitos do mesmo jeito. Então, esses comportamentos que a gente tem muitas vezes, que às vezes são complicados de serem interpretados, as pessoas também têm. Nós precisaríamos pedir graça a Deus para ser um pouco mais cuidadoso, ser um pouco mais paciente, ser um pouco mais compreensivo. A mesma compreensão, irmãos, que nós queremos que Deus tenha com a gente. A mesma coisa. Do mesmo modo que nós queremos que Deus seja misericordioso, complacente, né? Quantas vezes a gente diz alguma coisa e depois a gente pensa, Senhor, me perdoe. Saiu. Eu queria não ter dito. Eu acho que é melhor do que dizer que não queria dizer. Porque você queria dizer. Se não quisesse dizer, você não diria. A gente só não conseguiu conter, né? Só não conseguiu segurar. Mas queria dizer, foi por isso que disse. E a gente diz assim, caramba, eu falei. Era melhor não ter falado. Era melhor não ter dito, mas eu falei. E nós queremos que Deus seja misericordioso com a gente. Então nós deveríamos, irmãos, também estender essa mesma misericórdia a outras pessoas. Aí alguém pode dizer assim, mas será que as pessoas então não vão crescer se a gente não disser nada, se a gente não falar nada? Quando é que elas vão mudar? Quando é que elas vão melhorar? Irmãos, é diferente quando você aborda alguém, conversa com alguém, visando a edificação dessa pessoa. É diferente de quando você está acusando essa pessoa de alguma coisa. É diferente o modo como você conversa com a pessoa, porque ela chega atrasada em 90% dos cultos. É diferente o modo que você conversa com essa pessoa quando você está chateada com ela por causa do seu constante atraso. É diferente do modo como você conversa com essa pessoa quando você está cuidando da alma dela, preocupado porque ela está pecando, porque ela marcou um horário com os irmãos para começar o culto ao Senhor e ela não estava lá no momento certo. Entende que é diferente quando você aborda essa pessoa, porque você é o pastor da igreja e você fica chateado de começar o culto com 2 e não com 200? Entende que é completamente diferente quando você quer apenas expressar chateação e quando você quer cuidar da alma do outro. Então não tem problema a gente
vendo o comportamento de uma pessoa, conversar com ela sobre isso. Primeiro, irmãos, lembrar de perguntar se a nossa interpretação está correta. Porque mesmo que você vá perguntar à pessoa que está se arrastando para atravessar a faixa, mesmo que você vá lá falar com ela, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é perguntar o porquê. Imagine se a gente chega para ela e já diz assim: meu filho, me diga, em nome de Jesus, por que você anda se arrastando que nem uma tartaruga? Você não pode ligar o motorzinho e andar um pouquinho mais rápido, não? Entende que a gente precisaria primeiro chegar e perguntar se ela está com a perna doendo, se ela tem algum problema, se ela está com algum tipo de pensamento que ela não está conseguindo se concentrar no mundo à volta. Irmãos, é assim com a gente, é assim com todo mundo. Algumas vezes nós estamos assim, algumas vezes sou eu e você que atravessamos a faixa, que nem uma tartaruga, porque estamos com a cabeça nas nuvens, porque estamos preocupados com alguma coisa, porque de repente a gente recebeu a notícia que vai receber um precatório de uns 500 mil reais, que a gente já esperava há um tempo, a gente diz: meu Jesus, vai sair agora, não acredito. Entende? E aí você fica assim: caramba, nem acreditava nisso. Mas, acima de tudo, irmãos, esse tipo de julgamento desagrada a Deus. Além de entristecer as pessoas, além de entristecer a gente, né? Porque quando a gente julga mal uma pessoa, a gente acaba se chateando com ela, a gente acaba sendo menos paciente com ela. Além disso, isso desagrada a Deus. Não é essa a vontade do Senhor para a nossa vida. Deixa eu encerrar lendo contigo, é a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Tiago 5, 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Eu e você não somos o juiz. Mas se tentarmos usurpar o lugar de Deus, como juiz de todas as coisas, nós é que seremos julgados. Estão vendo o que é que o texto está dizendo? Irmãos, não se queixem uns dos outros. Não se queixem. Por quê? Para que você não seja julgado. E você vai ser julgado é pelo próprio Deus. É por aquele que tem autoridade para julgar, que tem poder para julgar, que conhece o seu coração completamente, que conhece não apenas o que você fez, mas o que você pensa, o que você sente, conhece a sua história de vida, conhece tudo. E por isso ele diz: evite esse tipo de julgamento, evite mesmo. Se for algo que você realmente precisa esclarecer, pergunte. Sabe, pergunte. Chegue perto e pergunte. Pergunte como você gostaria de ser perguntado. Sabe, fale com o outro como você gostaria que o outro falasse com você. Peça a Deus graça para poder viver dessa forma, agradando a Ele, glorificando ao Senhor e abençoando a vida dos irmãos. Tá certo? Vamos orar, agradecer a Deus e seguir para a nossa escola bíblica. Senhor Jesus, nós queremos começar pedindo perdão ao Senhor. O Senhor sabe quantas vezes eu faço isso. O Senhor sabe quantas vezes, Pai, eu olho para a pessoa e fico pensando: por que cargas d'água ele está se comportando assim? Deus, tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia dos meus irmãos. Nos ajuda, nos desperta, nos incomoda. Fala ao nosso coração. Lembra-nos, Deus, que nós não somos juízes de nada. Juiz é o Senhor, um juiz amoroso, perfeito, eterno, que conhece fatos, circunstâncias, sentimentos. Ó Deus, nós te pedimos que nos perdoe no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que trate o nosso coração, que nos aproxime de Ti, que nos dê amor, que nos dê paciência, que nos dê misericórdia. Nos ajude, Senhor Jesus, a estendermos a misericórdia que temos recebido do Senhor aos nossos irmãos também. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Edifica a nossa igreja, cada pessoa daqui para o louvor do Teu nome, que possa ser uma comunidade de irmãos que se amam, que cuidam uns dos outros, que não se julgam, Pai, que evitam estar fazendo críticas, sabendo que o juiz está à porta.
Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de cada irmão aqui presente, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela obra de Cristo na cruz, que é quem nos capacita para isso. Se dependesse apenas de nós, não haveria esperança, Deus. Nós morreríamos julgando as pessoas de forma incorreta. Mas por conta do que Cristo fez na cruz, nós temos plena consciência e confiança de que o nosso coração está sendo mudado e que o nome do Senhor será exaltado em nossa vida. Por isso nós te bendizemos e te adoramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos para nossas classes, irmãos?